Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto com a guia do Espírito Santo nessa noite. E nos últimos cultos nós falamos a respeito dos dons que são designados para cada um de nós e que nós devemos procurar sempre um dos melhores dons, que é o dom da profecia. E que o dom da profecia ele vai vir também com o dom de discernir espíritos e com a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Nós aprendemos sobre isso, né? E tem as referências bíblicas-chave, que é 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, vai falar a lista clássica dos dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1 vai falar sobre encorajamento à busca dos dons, especialmente de profecia, tá? Efésios 4:11 vai falar sobre o papel dos dons ministeriais, cada dons que foram desenvolvidos, que o Espírito Santo deu a Paulo, a respeito dos dons de pastor e tal. E Romanos 12, 6, 8 vai falar sobre outros dons espirituais, como de servir, ensinar e liderar. Esses são a parte clássica de tudo aquilo que está relacionado aos dons espirituais, né? E nós precisamos compreender cada um deles para que nós possamos avançar aqui na Terra. Então você só avança se você tiver discernimento daquilo que você precisa aprender. E você precisa orar a Deus, pedir sabedoria para que Ele venha te ensinar e capacitar cada vez mais, para que você venha avançar. Mas abra sua Bíblia no livro de Salmo 139. Vamos fazer a vontade de Deus nessa noite. Vamos fazer uma leitura para você saber quem você é. Salmo 139. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos falar a nossa frase clássica. Nossas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e nós somos prósperos. Aleluia. E ainda sobra dinheiro. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura, Salmo 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ponto. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já as conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As Tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no Teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los,
eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Eles falam de ti com malícia. Em vão os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam? Senhor, não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considera os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo se ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. A gente podia fazer aqui nos irmãos, né? Irmãos, a palavra aqui já fala por si só, né? E não vai muito longe. Vamos ficar por aqui mesmo. Aleluia. Santo é o Senhor. A palavra-chave é essa aqui, ó. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas e sei disso muito bem. Salmo 139, versículo 14. Davi está reconhecendo que Deus criou ele de uma forma assombrosa. Aleluia. Então, ele está louvando ao Senhor, ou seja, ele está engrandecendo ao Senhor, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Ou seja, ele começou a contemplar a beleza da criação. Então nós precisamos contemplar essa beleza da criação na nossa vida. Você não é obra do acaso, você não veio de uma formação comum. Você é uma obra que foi gerada e escrita por Deus. Então você não é um fruto de um acidente que acontece. Não, você é a obra que o Espírito Santo, como testemunha ocular, ele junto com o Pai e o Filho, você foi gerado. Ao ponto que Davi, ele inspirado divinamente, ele escreve esse salmo. Que não tinha para onde ele correr, não tinha onde ele se esconder, ao ponto que se você olhar em um ângulo, para entender a alvorada, você tem que achar o ponto final, aonde você consegue com seus olhos nu, enxergar o limite da linha. Ali pode ser o final do mar. Ali ele está falando da alvorada. E se ele se escondesse nesse lugar, Deus também via ele. E se ele fosse no inferno, Deus também via, que está escrito Seol. Se ele fosse no inferno. E se ele se deitasse naquele lugar, mesmo assim ia aparecer como se fosse dia. Então você não consegue escapar da presença do Senhor. E como é que ele consegue contemplar a beleza de que Deus está protegendo ele com as suas mãos? É porque quando ele ia para a guerra, e ele estava lutando com 2 espadas na mão, e ele percebe que ele não é atingido, por mais que a quantidade de adversário que vinha contra ele, e a necessidade de você matar um rei era muito grande, que quando matasse um rei, acabou a guerra. E Davi estava lá, lutando com a espada na mão. Ele não estava acovardado, se escondendo para ir para a guerra, não. Ele estava na guerra com a espada na mão e reconhecendo a mão de Deus sobre a sua vida. Ele entendendo que Deus o cercava com a sua mão forte, protegendo ele pela frente, por trás, pelo lado e por cima, porque tinha os arqueiros que ficavam com as suas lanças, com a sua flecha na mão, e o seu arco e flecha, e lançava por cima para tentar afligir ali os soldados, a tentar achar uma brecha para encontrar o rei, ao ponto que a palavra de Deus menciona que um rei recebeu uma direção que ele não poderia ir para a guerra de forma visível, com a roupa de rei, e que ele desse a roupa de rei para outra pessoa, mas que ele fosse com a roupa comum. Mas mesmo assim esse rei não escapou da morte. O pessoal, os seus adversários,
não tinha como saber quem era o rei, lançou um arco e flecha para cima, mas havia o endereço, a morte daquele rei já estava planejada e ele tinha que morrer. E mesmo assim, houve a morte. Ele foi atingido, ele foi afligido, mas aqueles que têm a proteção divina, o Senhor guarda, o Senhor protege. Então você tem que ficar firmado e guardado na palavra de Deus. Isso você consegue entender, é os dons de maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, o escape que o Senhor dá. Então quando você vê Deus te dar um livramento, um escape, é a mão de Deus te guardando, e ele consegue ser específico. Ele disse a mão direita, ou seja, ele entendeu que a mão direita do Senhor é onde estavam as bênçãos, onde estava a proteção. Ele entendeu que havia o escudo do Senhor. Aleluia. Então você tem que começar a enxergar as coisas ao ponto que Davi, por mais que ele não tinha graça sobre a sua vida, mas ele viveu como se tivesse a graça, porque ele recebeu o Espírito Santo, ele teve contato com o Espírito Santo. Antes de ele começar a reinar, ele ganhou a boa parte, que ele recebeu a dádiva maior do Senhor. Ele foi reconhecido e ungido com um chifre, onde tinha o óleo, ali foi derramado sobre a sua cabeça, e aquele chifre representava a força, representava as dificuldades que ele ia enfrentar, mas que ele estava capacitado, ele estava protegido, ele estava alicerçado com o Espírito Santo de Deus, ao ponto que quando ele peca contra o Senhor, a primeira coisa que ele fala é: não aparta de mim o teu Espírito, Senhor. Você pode tirar o reinado, você pode tirar tudo que o Senhor me deu, mas não aparta de mim a experiência que eu tive de te conhecer primeiro, de ter alguma coisa. Você está entendendo isso? Você já está entendendo essa palavra nessa noite? A maior manifestação da glória de Deus, de você conhecer a pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida, você ter esse relacionamento de conversar com Ele e de Ele falar com você. Você ter o relacionamento de Deus aparecer sobre você, você ter o relacionamento de você nas suas dificuldades, na sua prova, você conseguir enxergar a mão de Deus te protegendo, a mão de Deus te guiando, te conduzindo. Você tem que começar a enxergar e contemplar os mínimos detalhes que Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. E eu confesso para vocês que eu não tinha palavra. Eu não tinha palavra. Por isso que nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque você precisa caminhar sobre esse ensino. Depender daquele que nos conhece. Depender daquele que ele está relatando de forma precisa. Você me conhece desde a formação do primeiro osso. Ele já te conhece de quando você começou uma luta no processo da formação, da fecundação. Você venceu todos os espermatozoides até você chegar ao ventre da sua mãe. Você não é obra do acaso, você não é uma pessoa comum. Você é fruto de um processo que Deus te elegeu desde a fundação do mundo. Então você não pode mais se olhar no espelho e se ver como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, um desprezado, um desvanecido na presença de Deus. Você é obra de Deus, você foi escolhido desde a formação, desde quando você fez a fecundação, ao ponto de você passar a estação dos 9 meses no fruto ali do ventre da sua mãe. Aleluia. Você é escolhido. Você é escolhido por Deus. Ao ponto que Davi consegue descrever. Como é que ele descreve isso? Você só consegue descrever de forma minuciosa se você tem relacionamento com o Espírito Santo. E ele descreveu na palavra. Passo a passo. Ao ponto que ele descreve que não tem para onde ele correr. Ele está descrevendo para nós.
Ele está nos ensinando na leitura da palavra. Continue sendo dependente de mim. Continue confiando na minha palavra. Continue, por mais da dificuldade, continue crendo que eu sou Deus na tua vida. Você tem que acreditar na palavra. A palavra, ela sempre é a resposta da tua vida. Às vezes eu e você não vai entender o que a palavra pode fazer na nossa vida, mas a palavra, ela tem um firme fundamento e um propósito sobre nós. É por isso que nós precisamos confiar plenamente na palavra de Deus. Você está conhecendo, você está se lançando sobre a palavra, continue acreditando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você olha para Davi, um homem que não tem o que nós temos, ele não está numa aliança superior. Ele viveu numa aliança inferior à nossa. Ele viveu num tempo de uma aliança que era para guerrear, para matar, tomar o reinado do outro, prender os reis. Ele é desse tempo. Agora preste bem atenção. A palavra ela nos dá a base de quando você começar a andar nesses dons de maravilhas. Não é para que você venha se achar a pessoa mais importante da face da terra, mas que você se torne a pessoa dependente do Espírito Santo. Porque você orar para alguém ser curado é maravilhoso. Agora você orar e alguém ressuscitar é magnífico, mas você tem que reconhecer que quem fez a obra foi o Espírito Santo. É isso que a palavra está nos ensinando. Reconheça quem fez a obra. Você é só um mordomo. Você só é um participante aqui na terra. Você só tem a capacidade de ouvir o que o céu está falando e estender a sua mão. É você obedecer o que o Espírito Santo falou. Vá na casa de fulano e diga a ele isso, isso e isso. E tem hora que ele é tão preciso que ele faz assim, vá na casa de fulano e não te revela o que é para fazer. Porque ele quer saber de você se você é obediente à voz dele. Uma vez eu estava em outra igreja e estava no processo da busca do Espírito Santo e o Espírito Santo falou comigo assim, eu quero que você vá na casa da irmã Madalena. Eu falei, uma hora dessa? Tarde da noite, eu falei. Ele não me disse mais nada. Eu fui trabalhar no outro dia, eu não fui. No outro dia eu fui trabalhar, ele ficou o dia todo sem falar comigo, o dia todo, em silêncio, pleno. E aí eu fiquei provado que, imagine, você não sentiu a presença dele, você não ouviu a voz do Espírito Santo, você não recebeu a direção, nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu falei assim, já sei que o senhor está meio chateado com a minha pessoa, eu vou dormir mais cedo hoje, né, que eu estou me sentindo aqui provado, angustiado, né, e amanhã eu pego minha prova de novo e vou caminhar, porque eu tenho que trabalhar, né, mas eu quero dormir. Eu fui sincero, eu falei assim mesmo com o Espírito Santo, eu vou dormir, eu não quero ver um pé de crente hoje, viu? Aí eu olhei do beco ali, na ponta do beco eu olhei, não vi um crente na rua, glória a Deus, e vim descendo devagarzinho. Quando eu cheguei aqui perto do portão, até hoje eu não sei como é que essa irmã apareceu na minha frente. Foi o tempo de baixar a cabeça para pegar a chave dentro da mochila. É você mesmo. Eu falei, o que foi agora? A gente precisa ir na casa da irmã. Aí eu olhei para o céu. Tá bom, Espírito Santo. Eu já entendi. E acredite em Deus. Foi ali. Eu já contei essa história para vocês aqui, mas para você entender o quanto que você tem que ser obediente ao Espírito Santo. E quando chegou ali, estava rolando uma briga entre o casal e a gente não sabia de nada. E quando nós chegamos, eles ficaram com a cara, né, mais lavada do mundo, na paz, assim, sereno, como se nada tivesse acontecido. Entramos naquela casa, saudamos eles com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali a irmã, não, irmão, faça a vontade do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor mandou vocês fazerem, faça a vontade de Deus. A gente ali orou rápido e nasceu uma palavra no meu coração. E por incrível que pareça, vai pregar essa palavra é muito difícil. E era sobre a prostituta chamada Raabe.
Eu nunca tinha pregado sobre essa mensagem. Saltou do meu coração. 2 servas de Deus estavam junto comigo ali. E aí eu comecei a fazer a leitura. E quando terminou tudo que tinha que dizer a respeito daquela palavra, saímos daquela casa. E por incrível que pareça, aquele homem tinha rebaixado a sua esposa mais baixo do que uma prostituta. Quem é que sabia disso? O Espírito Santo. Mas ele não revelou que o marido tinha chamado a mulher de mais baixo do que o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo pegou da linhagem de Jesus, que Raabe vai vir, Jesus vai vir da linhagem dessa mulher. De Raabe. E aí toda a mensagem foi construída e a irmã aqui do lado falou, guia ele, Senhor, porque eu não sei onde que ele vai trair, mas vai guiando aí. Quando terminou, aí ele falou assim, verdadeiramente, existe homem de Deus na terra. O irmão falou? O esposo falou para ela, existe homem de Deus na terra ainda, viu? Pediu, se ajoelhou, pediu perdão a ela, a gente não viu, a gente só ficou sabendo. Depois, se ajoelhou, pediu perdão a ela e reconheceu que tinha homem de Deus na terra. Porque ele tinha acabado de rebaixar ela mais baixo do que uma prostituta. Então, a manifestação das maravilhas de Deus é o quanto que você está apto a ouvir o Espírito Santo. Então, quando você ouve o Espírito Santo falar com você, obedeça. Não fique questionando, não. Obedeça. Por mais que você só foi lá. E se você vai fazer cara de paisagem, você tem que lembrar a Deus. O Senhor é fiel e poderoso para revelar aquilo que o Senhor quer revelar. E na tua palavra, o Senhor nunca deixa os seus nem confundido e nem envergonhado. Disse Davi no leito de morte. Você tem que falar com Deus de novo. Ó, eu obedeci o que o Senhor mandou. Outra feita, que aconteceu comigo, que nós fizemos uma visita na casa de uma irmã e nós viajamos no dia seguinte para um outro povoado com o servo de Deus, o irmão Cláudio. E quando ele atendeu aquele culto ali no povoado, no outro dia de manhã, nós íamos embora. Deus foi lá, tirou o sono e fez a gente voltar para aquela cidade de novo. E nessa que a gente voltou para aquela cidade, Satanás agora ficou no nosso encalço, dizendo, vocês estão sem guia, vieram aqui para se amostrar. E nós não sabíamos o que estava acontecendo dentro daquela casa. E ali o servo de Deus sentiu uma alegria de saudar a irmã de novo. E ele fez um pedido ao Senhor, que ele sabia que aquele portão daquela casa nunca fica aberto. E nesse dia, ele pediu, se a visita for na casa da serva de Deus, que o portão esteja aberto. Ele só queria que tivesse aberto, o portão estava escancarado. Não tinha ninguém na sala. E quando nós entramos e saudamos aquela irmã com a santa paz de Deus, Deus visitou o coração dela e os servos aí que você pediu. Você não queria ver uma obra? Olha, Elisa, eu trouxe ele de novo dentro da casa, na sua casa de novo. E a gente não sabia. E Deus foi tão poderoso que a gente tinha gastado gasolina. Quando a gente saiu daquela cidade, Deus foi lá e encheu o tanque de novo. Tomou o irmão lá, não, vamos ali no posto, encheu o tanque. E para você saber o que Deus fez uma obra maravilhosa, aquele casal, um era da obra da piedade e o outro era porteiro da casa do Senhor. A mala estava arrumada, já tinha 7 dias dormindo no sofá e ia sair de casa. Deus fez a obra. A obra foi tão grande que mexeu na estrutura da casa dos filhos dele, que deu ministério para o filho, deu uma criança e a casa dele, que era grande, pegou e trocou as casas. Nas 2 casas a gente foi. Glória a Deus. Então assim, obedeça ao Espírito Santo. Não questione o que é que o Espírito Santo está mandando você fazer a visita, faça. Não fique com medo, não, porque ele mandou você fazer. Faça e vá com a ousadia do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que ele mandou você fazer.
com uma certeza, Deus já fez a obra. Eu posso não saber o que é que ele fez, mas você tem que ter uma convicção plena. Se Deus mandou, ele garante. Glória a Deus, aleluia. Então não ande com medo, não ande envergonhado, não ande triste, não ande se escondendo. Deus não se apraz de homem e mulher de Deus covarde. Amém. Glória a Deus. Ele quer que você confie plenamente na sua palavra. Aleluia. Então você tem que confiar. Você confia em Deus. Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Aleluia. E aqui ele fala, eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Ele está falando do processo todo da criação. Ele conseguiu entrar na dimensão da criação do homem. Ele conseguiu entrar dentro do Éden e enxergar a magnitude de Deus pegar o homem e formar do barro, do pó da terra. Ele modelou o homem. Ele fez a obra divina, a obra maravilhosa. Ao ponto que você tem ossos, você tem nervos, tem sangue, tem um coração que bombeia, tem cérebro, você tem os olhos, você tem a língua, tem os dentes para podar a língua, para ela não trabalhar melhor. Então tem um limite. E é um dos órgãos mais perigosos que a própria palavra menciona, que o poder de ser abençoado está na sua boca e o poder de ser amaldiçoado também está na sua boca. E é ao ponto que, além de ele criar, Satanás veio para a terra e analisar o que é que Deus estava criando. E Deus vai lá e cria o homem e soprou sobre as suas narinas e colocou o Espírito dele dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. E ainda disse que essa obra foi boa. E Davi vem e diz que foi uma obra assombrosa e admirável. Ou seja, toda a criação parou para ver a criação do homem. Você consegue compreender isso? De você analisar assim puramente e começar a observar que tudo que foi criado por Deus parou e começou a olhar para dentro do Éden e ver a formação do homem, e depois de alguns dias que a gente não sabe ali o período de... porque ele é da eternidade e ele sai da eternidade e vem para o tempo do homem, ao ponto que o homem, ele, por mais que o homem não estava na eternidade, aliás, ele estava na eternidade porque ele estava guiado pela palavra. Ele estava guiado pelo Espírito de Deus. Então o homem ali vivia na eternidade. Quando o homem cai, ele sai da eternidade para viver o relógio biológico da terra. A cronologia do tempo terreno. Mas ao ponto que no findar da tarde, Deus descia do céu para ter um discipulado com o homem. Você está entendendo isso agora? Uma obra assombrosa e admirável que até os espíritos pararam para analisar o que Deus está criando agora. Você consegue ver isso? Consegue passar na sua mente o processo da criação que confunde até Satanás? E ele ainda coloca aquilo que é mais admirável, aquilo que é mais poderoso, ele colocou em algo comum, no barro. Colocou o seu espírito dentro do homem. Dizendo, você é terreno, mas você é espiritual. Você é terreno, mas você é espiritual. E eu vou colocar dentro de você o poder de governar nas duas instâncias. Eu vou derramar em você a autoridade de você mover o céu e a terra. E eu vou dar a capacidade de você governar aqui embaixo. E aí ele declara uma palavra assim, crescei e multiplicai na face da terra. Aleluia. Eita glória. Você entendeu isso? Você conseguiu compreender essa dimensão, essa riqueza? Ele te deu autoridade. Agora você como cristão, você na nova aliança, você tem que saber que você governa
na sua casa, você governa aqui na terra, você governa sobre a sua saúde, você governa sobre as suas finanças, você governa sobre os seus filhos, você tem o poder de abençoar eles, você tem o poder de abençoar a sua casa, você tem o poder de abençoar o seu trabalho, você tem autoridade. E a Bíblia vai falar assim, e há uma grande expectativa que os filhos de Deus despertem, acordem, para manifestar o poder de Deus aqui na terra. Então quem tem que despertar é eu e você. Eu preciso despertar e compreender que existe a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu preciso governar em autoridade aqui na terra, trazer do céu a existência daquilo que eu preciso. Eu preciso declarar com a minha boca o que eu quero alcançar. Eu preciso santificar aquilo que eu preciso alcançar. Eu tenho o poder, está sobre a minha boca. A palavra de Deus diz que há poder de abençoar e amaldiçoar. Está no poder da língua. Então aquilo que você quer alcançar, você tem que declarar. Já é fértil. Já é próspero. Está santificado pelo poder da palavra. Você tem que declarar. Você tem que andar nesse nível, dessa dimensão. Se você quer andar dentro dos dons do Espírito Santo, você tem que aprender a enxergar dentro da palavra a manifestação desses dons. Os dons de maravilha, o dom da oração em línguas, o dom de interpretar as línguas. Porque não adianta você orar em línguas e não ter um intérprete. Mas se você só ora em línguas para a edificação do seu espírito, você está crescendo no seu espírito. Aí é uma dimensão entre o seu espírito e o Espírito de Deus trazendo as revelações dentro de você, que vai ser descodificado, porque vem codificado para ser descodificado para você receber a revelação daquilo que Deus está trazendo de novo para a sua vida. Aleluia. A palavra, ela veio desse jeito. Aí no 15 fala assim, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Ou seja, quando Deus meteu a mão e modelou, Ele deixou as suas impressões digitais em mim e em você. Ele colocou o modelo dele em você. Ele colocou os detalhes dele em nós. Então é por isso que você não é obra do acaso. Você não é obra de um acidente. Você foi formado para uma grande obra. E se você não está vivendo essa grande obra, é porque não foi despertado em você ainda o amadurecimento da palavra de Deus na sua vida, no seu espírito. Mas você precisa amadurecer no seu espírito para que a palavra dele comece a cumprir em você. É você começar a andar nas dimensões espirituais com autoridade. Satanás, ele não quer que você cresça. Ele quer que você continue caminhando com medo. Ele não quer que você tenha a sua identidade formada em Cristo Jesus. Ele não quer que você conheça Jesus. Ele não quer que você tenha intimidade com o Espírito Santo. É por isso que tem um bocado de crente apanhando todos os dias. E tá uma luta, meu irmão. Continue lutando. Boa sorte para você. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você tem autoridade para você falar e dizer que você vai sair daquele lugar. Aleluia. Foi que nesses dias aconteceu conosco. Minha esposa estava lá na maternidade de Cajazeiras. Ficou um dia, ficou entrando pela noite. Eu falei, eu vou buscar.
Orei, ela vai sair agora. Eu entrar lá, ela sai. Quando eu cheguei, recebi alta. Glória a Deus. Você carrega a autoridade de Deus aqui na terra. Se você for covarde, nada acontece. A palavra de Deus fala: todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Você tem que crer na palavra, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que tomar posse do que está escrito. Não é só uma palavra comum, não. Você tem que tomar posse Aleluia. e crer. Não vai acontecer. Glória a Jesus. E quando você começa a andar nessa dimensão, as coisas começam a cooperar ao seu favor. Santo é o Senhor. Você tem que entender isso. Glória a Deus. Quando foi da outra vez, a outra oportunidade que teve, ele vai sair desse lugar. E aí começou a dificuldade. Faltou luz e não sei o quê. Falei, Senhor, precisa resolver esse negócio. A gente vai sair daqui. Amanhã a gente vai sair. As coisas aí. Oi, você já almoçou? Já. Estamos pronto. As coisas resolveu. Amém. E Deus é tão poderoso que na hora que terminou o procedimento, 2 minutos depois, 1 minuto, não deu nem 1 minuto, a luz apagou. Já tinha acabado. Foi só para fazer o procedimento. Você tem autoridade aonde você entra, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode andar com medo. Você não pode andar em dúvida. Se você tiver dúvida, você dá um tapa na sua cabeça e olha para a Bíblia. Ache uma palavra que resolva o seu problema. Você não pode ficar andando na circunstância da sua carne, rapaz. Você tem que pegar a Bíblia aqui e dizer aqui, eu creio nisso aqui. Se não acontecer, eu rasgo. Essa é a minha fé. Você vai na sua fé. A minha fé, se que está escrito aqui e não acontecer, eu rasgo. Essa é a minha fé. Eu caminho sobre a minha experiência que eu tenho com Deus. Você vai caminhando segundo a experiência que você tem. Mas se você tiver a loucura de fazer como eu estou ensinando, pode ter certeza que você vai experimentar as coisas espirituais acontecendo na sua vida de mais rápido, porque Deus ele quer encontrar em você atitude. Aleluia. Rei da glória. Ele quer encontrar em você coragem. Ele quer encontrar em você certeza do que a palavra dele se cumpre. Preste bem atenção no que eu estou falando com você. Os discípulos estavam em um lugar, um pai foi até o discípulo e pediu que fizesse ali uma oração e que se cumprisse ali o desejo do coração dele. Mas não aconteceu nada. O menino continuava lunático, se jogando no fogo, se jogando na água, ao ponto que ele vem até o Senhor Jesus de manhã e fala: Senhor, se tu quiseres, o meu filho se tornará são. Jesus, como passou a noite orando, não dormiu, estava orando. Ele tem a palavra de conhecimento. Ele entendeu que aquele homem já tinha ido aos discípulos de noite. E não aconteceu nada. O que é que Jesus disse? Eu quero. Então você tem que ter uma coisa no seu coração e na sua mente. Jesus e Deus, ele sempre quer operar ao seu favor. Ele só precisa encontrar fé no seu coração. Aleluia. Pode demorar um pouco porque você ainda está entrando nesse lugar. Mas quando você entrar no nível de o que você ora começa a se cumprir rápido, aí você está sendo moldado numa fé das coisas começarem a se mover ao seu favor. Aleluia, Mas você precisa ser experimentado em ver a oração que você fez se cumprir na sua vida. É por isso que você precisa ter experiência com Deus, com o Espírito Santo, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Então, é um nível de intimidade. Então, Jesus falou, eu quero. Aleluia. E o menino se tornou são. Ao ponto que os discípulos vieram e perguntou, Senhor, por que nós oramos e essa criança não ficou sã? Aí ele falou, porque existe castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ele está dizendo que existe níveis de incredulidade no seu coração que só sai com um jejum e oração.
Porque o jejum ele vai te deixar mais sensível à voz do Espírito Santo. E a oração que você faz, lembra que a fé vem por onde? Ouvir e crer a palavra de Deus. É por isso que tem incredulidade que empata o operar de Deus. O problema não está lá no demônio, não. Você bater o pé, dependendo do nível de fé que você esteja, ele pode correr. Mas se você bater o pé, ele ainda dá uma risadinha. O problema não é o expulsar o demônio, que ele já liberou a autoridade sobre o crente de expulsar demônio. O problema que está sobre a humanidade e os cristãos é algo chamado incredulidade e dureza de coração. O coração duro duvida da palavra. E é onde vai vir a incredulidade. Mas se você aprender a andar na dimensão do Espírito Santo, você vai ver milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Você vai ver sinais de prodígios e maravilhas. Ele falou, eu vou para o Pai, mas vós vão fazer obras maiores do que eu. Onde você vai ver os sinais, prodígios e maravilhas. Se você não está vendo um prodígio e maravilha, é porque tem incredulidade dentro do seu coração. Você precisa arrancar esse demônio do seu coração. Essa dúvida. Porque incredulidade é demônio. É uma casta. Está dizendo a palavra. Existe castas de demônios que só saem com jejum e oração, que está dizendo o quê? Tem que estar mais sensível ao Espírito Santo. E a oração é a oração de concordância com a palavra. Se eu oro concordando com a palavra, aí eu vou dizer que nem os nossos amigos e irmãos da Igreja Universal. Vai acontecer. Glória a Deus. Tem que acontecer. Não existe, não pode ter dúvida no seu coração. Vai acontecer. Você tem que ter essa certeza dentro de você. Aleluia. Eu estou orando agora, de acordo com a palavra. Vai acontecer. Amém. É por isso que eu tenho que ler a palavra e orar conforme a palavra. Se eu fizer uma oração comum, uma oração repetideira, que todo dia você repete, vai demorar mais, porque o seu nível de fé tá longe. Sua fé, ela não vem de você mesmo. A fé vem da palavra. É a palavra que você lê, ela vai entrar no seu ouvido, vai dizer para o seu coração e vai confessar com sua boca. Você precisa começar a fazer oração específica de acordo com a palavra. Você ora de acordo com a palavra, ele é obrigado a cumprir na sua vida. Porque você foi específico, você está aprendendo a ser certeiro com a palavra. A palavra de Deus fala assim, tem orações que você fazes que não acontecem porque vós pediste mal. Santo é o Senhor. Se você pedir mal, não vai receber nada. E a palavra, em outro lugar, a palavra fala assim, em vós que está a limitação. A limitação está em nós porque ele não lê. Porque depois ele vai dizer assim, e todo dia eu olho para a terra e vejo a incredulidade no meu povo. A palavra ela mudou. Receba a sua parte, sua porção, guarde no seu coração e seja feliz. Mas uma coisa eu tenho certeza, quem está falando é Deus. Eu tenho essa convicção no meu coração e uma certeza que tudo que está sendo dito é Deus que está falando. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Amém. São 12 anos caminhando, entendendo o que o Espírito Santo está falando. Amém. Glória a Deus. E desde o dia que eu ouvi a primeira vez a voz de Deus, eu nunca tive dúvida no meu coração. Eu sempre creio, vai acontecer. Vai acontecer. Eu posso não entender, mas vai acontecer. E eu tenho isso guardado no meu coração. Tem hora que bate assim um desespero na nossa carne, bate. Aí eu vou para a palavra. Se aquiete, alma. Você hoje está meio abatida, meio entristecida, mas eu sei que o meu Deus, o meu Redentor vive. Ele vai levantar do trono e ele vai se mover ao meu favor. Eu tenho que ter essa certeza porque Davi teve essa certeza.
Davi creu que na mão direita era a proteção e a benção dele. Aleluia. Era sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Esther, ela creu também porque ela ia morrer. Mas ela jejuou 3 dias, entrou diante do rei e o rei se alegrou. Quem fez ele se alegrar? O Espírito Santo. O jejum mortificou a carne dela, mas ela também mostrou para Deus: olha, eu estou jejuando. Todas as pessoas que são atreladas a mim, que seguem as minhas ordens, vai jejuar e vai vestir de roupa de pano de saco. Aí agora não vai fazer que nem Márcia não, viu? Pegar uma roupa de pano de saco no tempo de hoje e você fazer esse tipo de oração, não. Ela está na fé dela, você não está nessa dimensão aí. Acho que ela agora parou com isso, né? Depois que saiu de lá. Todos da igreja limpa de fato. Sempre isso ali. Vai ser limpa com roupas. Então você aprenda a andar na dimensão do Espírito, se dependente da palavra. Tem coisas que você não vai entender. Não queira deixar a semente do mal implantar no seu coração. Continue crendo que Deus ele tem o melhor para mim e para você. Amém. Glória a Deus. O melhor de Deus demora para você entender. Porque quando ele chamou Davi, ele não disse que Davi ia ter uns perrengues, que ele ia ser caçado. Saul ia querer matar ele várias vezes. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul porque ele entendia: esse é ungido de Deus, Deus escolheu ele, eu não posso botar minha mão aí. Ele mesmo fez uma pergunta: alguém que matou um ungido, tocou no ungido de Deus, conseguiu escapar de Deus? Aí o cara que tramou a tramambanha para que ele aceitasse ali de matar o rei Saul, ele, não. Então, vamos embora. Pegou ali um pedacinho para ele saber que teve lá, porque o outro era incrédulo, cortou e foi embora. E gritou de longe: Saul, você tem tentado mal contra a minha pessoa, mas Deus me entregou você na minha mão. Eu poderia ter te matado, mas você sabia que eu tive aí, olha aí sua roupa. Ele rasgou a roupa que ele queria usar. Por isso que o ministério dele teve aquele desfalque. A espada do Senhor entrou dentro de sua casa, porque a espada tocou na orla do homem de Deus. E você não tinha recebido essa revelação? É a revelação. Aquilo que você quer receber, você não toque. Tenha cuidado. Aleluia. Não toque. Glória, glória a Deus. Observe que houve uma repetição de erro. Saul rasgou a veste do profeta. O seu ministério foi arrancado de ti no mesmo dia. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi foi lá e cortou a veste de rei. Teve problema no seu reinado. O filho tomou o reinado dele, tomou as concubinas dele, a espada não saiu de sua casa. Recebeu a revelação profunda agora? Aleluia. Glória na missão do Senhor. Aquilo que você quer receber, não toque. Nunca toque no ungido. Você entende isso? Tenha cuidado com a sua língua, que é problema. Você compreende isso? Ao ponto que até o ministério de Salomão teve problema, porque a espada não saiu da casa de Davi. Aí Deus teve que fazer o quê? Levantar o filho dele. Porque se levantar homem, não tem a capacidade de cumprir, porque tem os sentimentos terrenos. Mas quando ele faz o filho dele, que era a palavra, se tornar um homem, mas guiado pelo Espírito Santo, cumpriu. O sacerdócio só pode começar com 30 anos. Por isso que naquela época Jesus só começou o ministério dele com 30 anos.
Tá entendendo agora? Glória a Jesus. Aí hoje, o tempo de hoje, o povo batiza qualquer pessoa. Tá respirando, tá acreditando nos poderes de Deus. Venha, meu filho, já pode batizar. E por isso que tá essas tragédias aí no meio da obra. Gente pecando por tabela, porque não compreende o peso do que carrega. Não tem maturidade. Batiza, mas ele já fala em língua, tá certo. Isso será que às vezes é de Deus que está falando em língua? Porque aqueles que falam em língua de verdade, Deus sustenta. Mas os empolgadinhos que ficam no meio do caminho aí, que falam em língua, procure para ver onde é que está. Fazendo farra com Satanás nas avenidas. É isso que está fazendo aí. Eu vi um ser batizado em cima do púlpito. Tá onde? No tráfico de drogas. Foi de Deus? Mas estava lá, já marchando de ladinho, que eu vi. Ninguém me contou, não, eu vi. Quem nasce de Deus, nasceu de Deus. Quem não nasce de Deus pode esperar que vai ter o fruto. Existem os frutos. Você tem que ficar sempre observando qual fruto que você está dando. A palavra ela veio mesmo para nós refletirmos na nossa vida. E é bom. Glória a Deus. Até quem prega vai refletindo também. Ninguém aqui está escape de nada. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui nessa noite, aprendendo Glória a Deus. através do Espírito Santo sobre a sua palavra. Amém, Deus. Porque é poucos que querem se reunir para ouvir a palavra. É por isso que hoje você vê 15 minutos de palavra, todo mundo fica empolgado, vai para casa, no outro dia está triste. Está triste por quê? Que é só palavra de revelação, a profecia. E aí vai para casa e aí Deus falou. Tá certo. Quando passa um dia, 2 dias, tá com a cara de prova dentro de casa, com angústia no coração, é o quê? Foi Deus mesmo que falou? Porque quando ele fala, ele garante, ele sustenta o que ele falou. Mas tem muita gente empolgada no meio da obra, em cima de púlpito, pregando. Não foi Deus que deu, irmão. Tá certo. É por isso que você tem que ter o dom da profecia, que vai vir o dom de discernir os espíritos e entender a palavra, ela de fato veio de Deus ou não. Aí fica com medo, não, mas valei-me, eu não posso duvidar, não. Continue, comendo tudo que vem de lá de cima, que você vai ver. Você tem que ter o dom de discernir e guardar só o que é a palavra pura. É Salmo 23, você lê em sua casa e guarda a palavra, porque nem tudo que sai depois da palavra ali é Deus falando. Quantas promessas que você ouviu e não cumpriu uma, outras cumpre, e porque tem um bocado de gente que está angustiado, porque não para ficar 1 hora meditando na palavra. Não para 1 hora para aprender mais sobre a palavra. É por isso que você vê de crente é novo a velho, você convida, vem, vamos pro culto. Não vem, porque ele só quer viu? Quer rodar, quer profetizar, quer dar tapa na testa, na perna. É isso que eles querem, baderno. Mas ser guiado e orientado pelo Espírito Santo, você só vai ver pouco. Não é à toa que onde nós estamos indo para o ensino bíblico, você chega lá, a muquequinha, pouca gente. E a igreja é grande. Cheia de gente. A quantidade. Como é que a palavra fala? Ela diz o quê? Que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. É todo mundo que quer andar certinho, né? Com a palavra? Todo mundo? Meu irmão falou aí que pro lado aqui de Vazia Nova aí, 4 pessoas renunciou o cargo. Gente que era usada.
palavra Depois da pandemia aí, ó. a palavra está se cumprindo. Mas é isso. Vamos encerrar essa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.